de volta com Horizonte Debate. O filhote, estudante do Enem, apareceu por aí? Peça para que ele escreva para a gente e participe conosco no 99642-8473. Professor Leonardo, o Rafael Andrade, nosso ouvinte lá do bairro Serra Verde, ele pergunta o seguinte: o senhor disse que a China tem um protagonismo econômico bastante claro nos BRICS e que a Rússia tem um protagonismo bélico de segurança bastante claro. É possível de definir o papel do Brasil ou a gente é secundário nessa história? Olha, vamos colocar que até o período Celso Amorim como chanceler brasileiro, né? Período Lula nesse sentido, foi aquele maior período onde o grande período onde você tem o Brasil com um certo protagonismo no BRICS. A gente poderia dizer, a expressão que a gente usa um pouco na área, a ideia de ele está contribuindo para fazer as normas internacionais. Então, é aquele momento que você tem o Brasil com um protagonismo maior, né? O norma maker, que é a expressão que a gente usa. Do governo Dilma para cá, e a coisa se intensifica muito depois do golpe, ele vai seguindo as regras que são feitas. Você vai pegando as participações do Brasil no BRICS daí para frente, e ele assume uma posição muito próxima da posição sul-africana, de simplesmente ter uma agenda muito reduzida, sem maiores ambições nas negociações no âmbito do BRICS. Momentos anteriores você tinha na participação no Conselho de Segurança, mesmo sem ser membro permanente. Por quê, professor Leonardo? Por incompetência, por ser um governo de transição? Não, tinha uma questão que era particular do governo Dilma mesmo, que tem a ver com a questão da visão do governo a respeito das relações exteriores, que tinha uma perspectiva muito particular, distinta do que era do governo Lula e do próprio Fernando Henrique, de buscar um protagonismo maior, embora distinta. Isso era um ponto interessante. O governo, alguns dizem, né, na política externa, que o Fernando Henrique, a ideia de projetar o Brasil como o último dos primeiros, e o Lula o primeiro dos últimos. Né? O Lula preferia ser o representante dos de baixo, e o Fernando Henrique... Lula chegou a tentar acordos com Ahmadinejad no nuclear do nesse Irã. esquema, ele aparecer como representante da América do Sul, como representante do... E aí, nisso, ele tinha um papel importante no BRICS. O Fernando Henrique um papel importante querendo aparecer junto com os grandes. O governo Dilma não tem isso, esse protagonismo internacional ele diminui muito. Lembra daquele episódio com o embaixador de Israel, que diz do Brasil ser um nanico diplomático, né? Uma crise... Pois é, naquele momento já era complicado. E no governo Temer aí a coisa fica terrível. Aí ela fica sem importância. No primeiro momento você tem o Zé Serra assumindo o ministério, claramente com intenções eleitorais, mas aí tudo que planejavam, porque ninguém acreditava que o Trump ia ganhar, então todo o problema era se a Hillary ganha nos Estados Unidos, a gente tem uma política externa específica. Aí o Trump ganha, ele cai, depois o Aloysio Nunes que assume, e é uma figura que também não tem tamanho protagonismo político. Então você tem uma situação que é muito ruim. Assim, e eu acho que ela não se reverte no curto prazo. E curto prazo que eu digo é nem com a próxima presidência, enfim, a não ser que aconteça alguma coisa aí muito, muito diferente. Eu digo assim, para fechar, na minha perspectiva hoje, pensando quem são as figuras que tem no Itamaraty, se a gente conseguisse ter um presidente com o mínimo de capacidade de coesão interna e que colocasse uma figura tipo um Celso Amorim novamente na chancelaria. Aí a gente poderia voltar a ter algum grau de protagonismo internacional. Tirando isso, eu não consigo pensar mudanças substantivas nem na próxima gestão presidencial. O professor Leonardo coloca aqui agora, inclusive para você que está estudando para concurso, o concurso do Instituto Rio Branco, que prepara os diplomatas do Brasil, é um concurso lindo. Você tem um filhote inteligente, gosta de história, gosta de língua estrangeira, gosta de política internacional, peça para que ele dê uma pesquisada nisso. Rafael, olha que bacana isso aqui. O Anselmo Campos, de Contagem, ele diz: boa noite. O fortalecimento dos BRICS, principalmente no âmbito econômico, pode significar o fim da hegemonia norte-americana no mundo? Parabéns pelo programa. Obrigado, Anselmo. Uma alegria ter a sua confiança e a sua participação conosco. Essa questão de hegemonia ela já vem sendo corroída há tempos, né? Hoje a gente saiu daquele mundo bipolarizado e a gente está entrando para um mundo muito mais diversificado. Então, sem dúvida, essa ascensão dos emergentes, eles se reunindo de uma forma mais
eu diria organizada, igual o professor apontou aqui, não é um bloco homogêneo, como vamos supor a União Europeia, por exemplo, que é uma série de identidades que fazem com que eles funcionem de fato como bloco. Eles são basicamente um grupo de países que se uniu para tentar buscar pautas que sejam de interesse de todos eles. E de fato vizinhos, né? De certa forma, sim. Mas o fortalecimento deles, sem dúvidas, coloca em xeque essa, em tese, uma bipolarização que a gente tem entre a Europa e os Estados Unidos. A gente tem o Japão correndo por fora, a China muito forte. Mas é importante até para a China conseguir ter corpo para conseguir uma posição melhor e até sentar à mesa com os Estados Unidos em uma situação melhor, tendo esses aliados em torno dela e principalmente junto com a Rússia. Sem dúvida, deixa bem forte essa posição dos emergentes, né? Esse ponto que o Rafael coloca é importante. Assim, enfim, eu não estou dizendo que há uma transição hegemônica em curso tão claramente identificável, ou que essa diferença de capacidade de poder econômico militar americana em alguma medida esteja sendo ameaçada, que eu acho que não, no curto prazo. O dólar como moeda internacional ainda dura muito tempo também, por uma série de razões. Né? Mas é interessante perceber que nesse processo, por exemplo, do BRICS, de 2 reuniões, na verdade, desde 2013, se eu não me engano, o BRICS vai convidando outros estados para participarem das cúpulas. E nessas 2 últimas, em Xiamen, no ano passado, na China, e esse ano começou uma outra estratégia que eles chamavam de BRICS+, o BRICS Plus, que além desses convidados, outras figuras que são relevantes na política internacional, mas relevantes fora da lógica daquele ordenamento internacional pós-Segunda Guerra dominado pelos Estados Unidos. Então você teve, que se comentava antes, Argentina, Turquia e México, mas todos eles vinculados a determinadas instituições internacionais que não estão no centro do processo. É o G20, é a Argentina porque está presidindo o G20, é a Turquia, se eu não estou enganado, porque ela está presidindo, não sei se é a Turquia ou outro, a Organização Islâmica Internacional de Cooperação Islâmica, é o outro que preside uma organização na África, é o outro que preside uma organização na Ásia. Então você vai tendo um convite para esse pessoal como que orbitar ao redor do BRICS. Se isso gera uma contra-hegemonia, essa é uma outra história, mas que isso complexifica o jogo político internacional de maneira significativa, isso complexifica. Se você junta a isso as estratégias de investimento internacional chinesas pesadas e agressivas, não é? Isso gera um poder de atração chinês muito forte. Bacana, o professor Nélito Lima, supervisor durante muito tempo das categorias de base do Cruzeiro, mandou uma foto aqui assistindo a gente. Obrigado, professor Nélito, pela confiança, pela sua audiência. A verdade é que os BRICS ocupam, como o Rafael disse, meio mundo em termos de povo. Muita gente. Mas gente que precisa de educação para poder fazer um telefone desse. Então não adianta, né, professor Leonardo, assim, a Apple chegar e montar uma fábrica na China, sendo que esse povo não tem educação, sendo que esse povo não tem nutrição adequada. É muito difícil de você fazer um produto manufaturado em uma região de mão de obra barata se você não tem estrada, se você não tem energia. Eu me lembro há pouco tempo de uma grande fábrica de sandália de Havaiana, de borracha, que no norte de Minas precisou de toda uma estrutura de subestação de energia para a fábrica poder funcionar lá. Ou seja, os BRICS, estamos falando de gente pobre, de nós mesmos, de que precisam de educação, infraestrutura, transporte, energia, mas ao mesmo tempo que precisam lutar contra essas grandes potências econômicas. O que no fundo a gente precisa, Leonardo, Rafael, como nação, para poder competir melhor? Por que a gente está tão parado? Eu acho que precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, um plano nacional de desenvolvimento. O que a gente quer para os próximos anos dentro de um planejamento do que vai ser? Porque é o que eu estava dizendo, você perguntou antes, o impacto do BRICS para determinado emprego. No curto, médio prazo pode ter impacto, mas a questão é o que nós queremos ser daqui a 10 anos.
Não é? A China já disse de forma clara, eu vou entrar para competir por isso aqui. É isso. Ela já disse de forma clara. Já disse de forma clara que ela vai entrar até 2025 na Revolução 4.0. E eu não duvido. Porque no intervalo, você voltar um tempo atrás, no intervalo de 5 anos, você pegasse quais eram as principais empresas de energia eólica do mundo, eram todas europeias e uma americana, eu acho. 5 anos depois, das 5 principais, 2 eram chinesas. Então, assim, você tem esse planejamento chinês de médio e longo prazo, ele costuma ser bem exitoso por uma série de coisas. Óbvio que tem uma série de consequências. Poluição, deslocamento interno de pessoas na China, tem uma série de consequências complicadas para a China. Mas, independente disso, em termos de um projeto nacional, isso tem gerado consequências. A própria Índia, meio torta, consegue algumas coisas nesse sentido. Né? Nós é que temos essa situação complicada. E nesse contexto de transição, da forma mais abrupta que a gente teve, foi muito ruim. E no governo anterior, no governo Lula, não aproveitar o boom que a gente teve, aquele recurso que a gente tinha de boom de commodities e tudo, e aproveitar isso para um investimento mais pesado nesses setores, educação, etc. E eu penso isso é um também problema. a questão de se inserir na cadeia internacional de comércio. Né? Se você for pegar dos BRICS... Exato. Já onde na cadeia global de valor que eu quero entrar? Quer entrar, você vai entrar, mas você quer entrar na cauda ou na cabeça. Exato. E quando a gente pega, a gente foi até divulgado há pouco aquela lista da Heritage Foundation de liberdade econômica. Se você for pegar dos BRICS, por incrível que pareça, o mais bem colocado é a África do Sul, que é o 70º lugar. Rafael, professor Leonardo, que alegria tê-los aqui, alegria enorme. Chegamos ao final dessa edição do Horizonte Debate. Eu agradeço a sua participação pelo WhatsApp, a sua audiência até aqui. Te espero na quarta-feira um pouco mais cedo. É uma alegria dizer que a partir de agora o Horizonte Debate será às 9 da noite e com extensão em setembro para 1 hora. A gente podia ficar mais um bloco debatendo BRICS aqui. E queria deixar o meu abraço em público para a Nayara, que está deixando a gente agora, a nossa produtora, e bem-vindo a Ana. Sucesso para as duas. Forte abraço e até o próximo programa. Tchau!